Mais um Pessoalmente com Thaisa Tosi, que a gente vai falar sobre o que hoje? Eu adoro abrir falando pra vocês sobre o nosso tema, né? A gente vai falar sobre estética e não inclui só mulher, né, gente? Hoje em dia a gente sabe que estética inclui homens também que se cuidam muito. E pra falar sobre isso, quem tá aqui comigo? Quem cuida de mim, é óbvio, né? Geu. Tudo bom, Geu? Tudo bem, Thaisa? Prazer te ter aqui. É um prazer, é meu. Muito A gente obrigada sempre pelo lá no convite. consultório, né? E agora estamos aqui no podcast. Todo mundo chega aqui levemente tenso. Vamos soltar esse pessoal? Vou soltar, Gil? Vamos se soltar. Ficar menos nervoso. Mas vamos falar de estética que você domina. Então a gente não vai ter esse problema, né? Vamos lá. Falar de estética. Então o que a gente pensa quando a gente fala de estética? Gil, a estética, quando uma pessoa olha no espelho e não gosta dela, você acha que a estética é a primeira coisa que ela recorre para uma ajuda? Com certeza. Principalmente quando a gente vê o paciente chega na avaliação, a primeira coisa que ele vai notar em casa é uma gordurinha localizada, é uma pele que às vezes está com alguma manchinha, alguma acne, uma flacidez ali. Então ela começa a se incomodar com algo que ela vê no espelho. E a estética, ela é a porta de entrada, sim. Muitas vezes tem outros problemas atrelados ali, né? Mas o cliente ele vai buscar pela estética, porque ele quer se sentir melhor. E a estética, ela entra como uma porta de entrada, sim, para todos os outros, né, processos e tratamentos. Por isso que a gente trabalha com estética integrativa. Eu acho que deve rolar muito da pessoa chegar e falar assim, olha, por exemplo, vê lá no Insta, né? Ah, ozônio, eu quero fazer ozônio. E existe uma avaliação que a gente precisa analisar exatamente o que essa pessoa precisa, né? Exatamente. Não é uma receita de bolo. Então, eu preciso avaliar para ver se realmente é o tratamento mais eficaz para o seu caso. Não tem como você chegar para mim e falar, eu quero fazer 5 sessões de radiofrequência para resolver o meu caso, a minha gordurinha localizada. Às vezes não é a radiofrequência que vai resolver o teu caso. Eu preciso te avaliar, é uma avaliação totalmente personalizada. Eu vou te fazer perguntas para ver se você não tem nenhuma contraindicação para todos os procedimentos. Como a gente trabalha com aparelhos, com tecnologias avançadas, a gente precisa fazer sim essa avaliação e passar um protocolo mais eficaz, né? Porque às vezes você vai lá e faz as 5 radiofrequências, não era o indicado para o seu caso. E aí vai ser um caso que eu não te dei o resultado que você esperava. Então, você vai se frustrar com o resultado. E não é isso que a gente trabalha, né? Não é assim que a gente trabalha lá na Despertar. Então, a gente trabalha realmente com a clínica integrada, tratar o paciente individualmente, personalizado, para que ele tenha um resultado mais eficaz também. Aqui quando a gente fala de estética, a gente fala também, a gente fala da real necessidade, às vezes quando precisa de uma coisa, mas a gente fala muito de psicológico, né? Eu acredito que é fundamental a gente reforçar, e a gente vê muito isso lá na clínica, dessa questão de que a gente às vezes precisa tratar um todo, né? E não só aquela gordurinha que a pessoa tá querendo perder, né? Exatamente. Principalmente, por exemplo, sobrepeso, a gente sabe que vem algo por trás disso. Então, muitas vezes é ansiedade, é um problema em casa. Então, a gente consegue atrelar com a parte da nutrição, com a parte das terapias integrativas. A gente tem também parceiros, né, que atendem lá, então, psicólogos, a nutricionista, a mentoria de hábitos, porque a gente entende que a constância é que vai fazer com que ela mantenha aquele resultado. Não adianta a pessoa ir lá fazer um procedimento, fica 5 meses bem, depois dá aquele efeito rebote, né? Então, a gente quer a constância, quer que ela consiga, sim, caminhar sozinha e faça uma manutenção depois com a gente. Também a gente trabalha a parte de relaxamento. Então, a gente entende que o dia a dia é estressante, o pessoal, ele tá corrido, ele não tira um tempo para ele, né? A mulher, principalmente, tem filhos, tem casa, tem trabalho, tem marido. Então, ela tem que tirar um tempo para ela. E aí, a gente tem lá no espaço a parte integral, para tratar corpo, mente, hábitos e também a parte de nutrição. Então, é um espaço bem completo. A estética, ela vai, sim, entrar como uma porta de entrada ali para o paciente chegar até nós. E aí, a gente vai conduzir, né, para que seja um melhor tratamento para ela e para que ela tenha uma constância, uma melhor qualidade de vida também. Tem até um pacote, né? Que a pessoa pode comprar um pacote onde ela tem todos esses tratamentos, né? Como é que é o nome desse pacote? Nós chamamos de método. Então, é um método Desperte-se. Justamente a principal ideia da Despertar, que é o nosso carro-chefe, né? O Desperte-se, é tratar o paciente num todo. Então, a nossa logo já diz tudo. Ela é a roda da vida. E tem um diamante,
sendo lapidado, que são os nossos clientes, para despertar na melhor versão em todas as áreas da vida. Então, é um projeto bem bacana que eu, juntamente com a Josi, e também mais, a Josi é minha sócia, e tem mais a equipe, né? A Alessandra, a Jaque, as psicólogas, a Andressa, que também faz parte da equipe. Então, assim, a gente tem uma equipe estruturada para atender, interdisciplinar, né? Todos juntos para tratar o cliente de um todo. Eu acredito que deve vir muitas pessoas que, de vários tratamentos que não deram certo, e aí até quando o nosso questionamento é a estética, né? Se você acha que a estética vai dar certo pra você, às vezes ela passa por processos que não deram certo e talvez chegam, né, naquele método, mas eu acho que não funciona. Aí você vai ter que reverter isso mostrando que é um todo que é necessário, né? Exatamente. Muitas pessoas às vezes querem um milagre. E a estética ela não é um milagre, ela é ciclos de tratamento. Então, por exemplo, se você chega para mim com sobrepeso, eu primeiro vou te orientar a passar com um nutricionista, fazer exames físicos, então eu preciso entender como que tá a tua resposta do organismo. A gente tem, inclusive, tratamentos lá na clínica que tratam o paciente de dentro para fora antes de iniciar um protocolo local, tá? Depois a gente vai passar para a parte de gordurinha localizada, celulite, então eu vou tratar pontos, mas não adianta eu tratar só o abdômen, só flancos, eu preciso olhar aquele paciente num todo. Da onde está vindo essa gordura? Da onde está vindo essa pele, essa flacidez? Isso é muito importante para um resultado mais eficaz. Então, quando eu trato, por exemplo, eu tenho áreas de ancoragem, né, no paciente, lá a flacidez das costas dele ali embaixo, então eu tenho que puxar lá da axila. Então, a gente precisa olhar esse paciente realmente num todo, não tem como eu tratar só local. E aí sim eu consigo um resultado mais satisfatório, que o cliente saia realmente feliz com o resultado, fique feliz com o corpo e consiga depois manter a constância. É uma coisa que a gente comentou que às vezes as pessoas veem, principalmente se tratando de redes sociais, né? Corpos que sofreram uma transformação muito rápida e chegam lá na clínica falando, eu quero fazer isso porque é isso. E às vezes tem muitas outras coisas por trás que levaram essa pessoa a atingir esse objetivo rapidamente, né? E como orientar que, olha, toma cuidado com o que você vê, né? Que eu acho que é o que mais acontece aí nas redes. Normalmente a gente sempre explica para a pessoa não se medir com a régua do outro. Então, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua vida, as suas limitações. Então, a gente precisa entender o paciente num todo. Eu vou orientar ele, se ele precisar de ajuda, por exemplo, de uma terapia, né? Ele vai precisar, às vezes, ir para academia, por mais doloroso que seja, né? Porque a pessoa, às vezes, ela quer um tratamento estético para ela não ter esse sofrimento de ir para academia. Mas não anula o outro. Então, eu preciso que ele treine, eu preciso que ele faça tenha uma alimentação equilibrada, porque isso vai potencializar os resultados da estética. Quando a gente fala em terapia integrativa, a gente tem que entender que não é um só, né? Não é uma coisa só que vai realmente dar o resultado final. Às vezes a pessoa tá lá só treinando pesado e às vezes tenta fazer uma dieta em casa, acha que tá fazendo certo. Olha a dieta que a influencer, né, colocou lá para ela, que funciona para ela. E no caso da paciente não vai funcionar. Aí ela se frustra porque não funcionou para ela. Mas a gente tem que entender a individualidade de cada um. Então, às vezes tem algum hormônio que tá alterado, eu tenho que passar para um médico, para especialista, né, para orientar se precisa de reposição hormonal, se não. Então, varia muito de paciente para paciente, é muito individual, e assim como os resultados. Tem aparelhos e procedimentos, você é um caso. Você responde muito rápido aos procedimentos. A gente faz 1, 2 sessões ali, você já tem um resultado muito rápido. Tenho pacientes que não. Então, eu tenho que entender, eu tenho que mostrar para ele que é um processo, né? Ele precisa entender que a estética é um processo de construção e tem que ter um pouquinho de paciência. A gente vai tratando aos poucos e vai melhorando cada vez mais. E a gente acha, às vezes, que não tem o que melhorar, né? É engraçado, porque às vezes a pessoa vê a pessoa magra. E aí pensa assim, mas meu Deus, não tenho o que fazer. A gente ouve muito essa piada, principalmente quando eu tô fazendo os tratamentos, e o pessoal olha e fala, gente, vai queimar o órgão dela, já falaram pra gente, né? E eu sou uma pessoa que vim de
que não tive muitas mudanças na vida, né, Gil? Eu não sou uma pessoa que tive mudança de dieta, porque eu não faço a dieta, eu não tive mudança de atividade física, porque eu faço atividade física a vida inteira, e há alguns anos a estética entrou como aliada na minha vida, né, assim, eu digo frequente, porque a estética eu sempre fiz, só que não era uma coisa assim, tipo, toda semana eu estava lá, ou cada 15 dias fazendo procedimento, e a gente tem as fotos, a gente vê o antes e depois, e como dá a diferença, né? É que nem você falou ali, aquele combo necessário para atingir o objetivo do qual a gente quer ver, né? Exato. E hoje, na verdade, o teu caso é um caso de uma paciente que é de manutenção. Eu tenho várias pacientes que são de manutenção e eu tenho pacientes que são de tratamento. O teu caso, a gente faz a manutenção para você manter o teu abdômen do jeito que você gosta, ali coladinho, mais definido, né? Porque a gente entende que se a gente fica muito tempo sem tratar a região, vai acumulando novamente. É normal do ser humano. Então, quando a gente trata ali, a gente faz a manutenção para que não acumule novamente aquela gordurinha, para a pele não ceder, porque o colágeno a gente está perdendo a todo tempo. E aí, quando vem um paciente de tratamento, ele quer um resultado rápido. Ele quer de quem tá na manutenção já. Exatamente. E não é assim que funciona. Então, a gente precisa passar pelo processo, faz toda essa parte de tratamento para daí entrar na parte de manutenção. Então, é um processo e a gente fez, né, o tratamento, que daí Exatamente. a gente fazia um monte de sessão de carbox, um monte de sessão de ozônio seguido, né? Às vezes teve procedimentos que a gente teve que fazer 2 vezes na semana, eu lembro que inicialmente... Teve épocas que sim. E aí eu frequente 2 vezes na semana fazer o procedimento. Hoje a gente tem muito mais flexibilidade, porque eu já entrei no processo de onde, cada 15 dias tá bom, né? Mas teve épocas que eu ia 2 vezes na semana, então eu acho que ter esse cuidado de, às vezes, ver um resultado e achar que esse resultado, ele é tangível rapidamente a você, não é bem assim o processo, né, Gil? É bem bom deixar de alerta, porque talvez na estética o que mais leve as pessoas a fazer o procedimento é que elas querem um resultado rápido. Eu percebo muito isso. O que você fez? Que eu quero fazer também, né? E é uma coisa que realmente, cada um tem um tratamento, cada um faz de um jeito, e essa questão da análise é tão importante para o processo dar certo, né? Com certeza. Até essa questão de imediatismo leva muitas pessoas à cirurgia plástica. E o pós-operatório é muito importante, às vezes mais importante do que a própria cirurgia. Eu tenho muitos casos de pacientes que chegam lá pós-operatórias e elas queriam ter saído do consultório magras, lindas, desinchadas, e não é isso que acontece. Então, a gente precisa tratar essa paciente, fazer com que essa pele retome, cole novamente no corpo dela. Posso ter que entrar com outros recursos para melhorar ainda mais o resultado dessa cirurgia. Se observasse, assim, algumas cirurgias que não foram feitas pós-operatórios e as cirurgias que foram feitas, o resultado é totalmente diferente. Então, é importante ressaltar que nem a própria cirurgia plástica você sai perfeita imediatamente. Então, ela tem o processo ali de pelo menos 3 meses para o corpo se adaptar, 1 ano para gerar o resultado final dessa cirurgia. Então, a estética também não é diferente. A gente precisa desse processo de tratamento para daí ter um resultado no final. E é muito menos invasivo, né? Então, para quem tem medo e tudo mais, a gente consegue dar resultados muito bons. Não tem nem comparação. Eu sempre, quando alguém vem me questionar, e é engraçado, porque depois de muito tempo você trabalhando com a coisa da estética, elas vêm, elas querem me mostrar, como se eu pudesse ajudar, né? Eu falo, gente, vai fazer avaliação. Mas é muito comum. Mandem pra mim a foto, exatamente. Gente. Mandam pra mim, eu falo, como assim? Aí eu falo assim, o que você acha? E me pergunta, eu falo, gente, eu acho que você tem que fazer uma avaliação. Mas enfim, vários casos que a pessoa pergunta pra mim, eu acho que eu vou fazer plástica. E eu, Thaisa, no meu olhar, que não é profissional, mas que eu acho que tem como a pessoa reverter aquilo na estética, não precisa necessariamente a pessoa ir pra cirurgia já de uma vez, né? E aí eu falo, tenta, vai lá, faz a avaliação antes de partir para a próxima, porque eu acredito que a cirurgia em si eu adoro, que ainda bem que existe para casos onde é realmente necessário, mas num caso que não seja tão necessário, eu acho que tem tantas formas de se atacar, né, antes de ir para isso, né? Hoje em dia a tecnologia ela veio realmente para mudar um pouco esse contexto de procedimentos tão invasivos, né? Justamente porque tem muita gente que tem medo, né? Tem pacientes que não têm medo, mas tem muita gente que tem medo de se submeter a uma cirurgia. Então, a estética avançada, ela veio justamente para ir contra tudo isso e a gente conseguir tratar esse paciente sem ter que fazer um corte. Não, e é engraçado porque o tempo que a gente tá ali, que eu convivo e que eu vejo, é uma constante atualização, né, Gel? Porque os protocolos, os métodos, o jeito de aplicar sempre tá mudando, né? Consequentemente, direto, assim, ano após ano lançam tecnologias novas e se a gente não se atualiza, acaba ficando para trás.
Agora, principalmente, eu tô fazendo uma especialização em estética em alta performance e eu já tô vendo muita coisa nova. Então, que tá de mais novo no mercado. Já mudei toda a minha avaliação. Eu já fazia a avaliação do paciente num todo, mas hoje eu já trabalho de uma forma totalmente diferente. Porque cada coisinha que a gente aprende, cada novo método que surge, a gente consegue atingir um resultado mais rápido e mais eficaz. É isso aí, constante atualização em tudo que a gente faz, né, gente? Da vida inteira você tem que se atualizar, não dá pra parar, né, Gil? Exato, não dá pra parar no tempo. E a gente falando no início, uma coisa que eu falei, que a gente fala estética, lembra de mulher, mas isso tá mudando, né? A gente vê muito homem pensando na estética. Bastante. Tenho muitos pacientes homens, eles estão perdendo esse tabu, né, de que só mulher pode cuidar da beleza. Então, homens fazem botox, fazem limpeza de pele, se cuidam até no corporal. Estou tendo pacientes homens que também estão buscando perder aquela barriguinha, aquela gordurinha localizada. Então, a gente consegue trabalhar também, inclusive na parte de nutrição, tem bastante homens que procuram para ajudar no desempenho, seja estético, seja do treino mesmo, né? E a estética, ela vem como aliada em todas as formas. Então, eu posso tratar facial, posso tratar corporal, terapia capilar. Então, para queda de cabelo, muitos pacientes acabam relatando, né, principalmente homens, né, o uso de hormônios acaba acarretando a mais queda de cabelo, o estresse e tudo mais. Então, a gente consegue tratar ele num todo ali também. Tá se perdendo esse preconceito que o homem não deve se cuidar. É engraçado que tem dias, por exemplo, do laser lá na clínica, né, Gil? Olha, eu vejo tanto homem quanto mulher, né? Tá meio pau a pau, assim. Eu falei, nossa, Gil, ela entende tudo mesmo. Então, homens, tem que falar que eles não têm que ter vergonha, né? Não precisa ter vergonha, lá é extremamente sigiloso. Então, o máximo que vai acontecer é de alguém te ver na recepção, mas tá tudo bem. E muitas mulheres estão mandando os maridos irem fazer tratamento. Já tem todo mundo tem que se cuidar, isso, né? Até tem gente que fala, eu vou trazer meu marido para fazer isso aqui. Meu marido quer fazer depilação a laser. Então, elas já acabam encaminhando eles para lá, estimulando para lá. As próprias mulheres estimulando. Isso tem que se cuidar, né? Ué, a mulher que se cuida tanto. Tá lá, passa por tanta coisa, daí não vai cuidar do homem também, né? Tem que se cuidar, tem que prestar atenção nisso. E até foi engraçado que na semana passada, quando a gente fez a rádio, eu recebi uma mensagem. Daí um homem perguntou, mas será que resolve pra mim? Tipo, a rádio? Eu falei, eu acho que resolve pra todo mundo, né? Eu acho que é universal, né? É engraçado os questionamentos que já começam a girar, mas será que em mim também vai funcionar, né? Então, todo tratamento pode ser realizado pelos homens. Sim, todo tratamento. Claro que é feita a avaliação, e eu preciso entender esse histórico desse paciente, quais são os hábitos, se tem alguma contraindicação, não. Assim como qualquer outra pessoa, seja mulher, né, tudo mais. Os tratamentos começam ali a partir dos 24 anos ali, a gente já pode estar fazendo tudo praticamente. Laser também a gente tem pacientes mais novos, mas aí com a liberação dos pais e tudo mais. Mas a gente pode estar atendendo todo tipo de público, tá? O homem, eu tenho inclusive pacientes que a gente faz tratamentos personalizados de gordura, emagrecimento, faz o processo total, com agulhas e tudo, e eles atendem tranquilamente. Até gostamento que levantar. E o homem tende a ser mais escandaloso nas picadas? Depende. Tem pacientes que são mais sensíveis, mas normalmente eles são mais reservados. Contidos? Assim. A palavra é contido. Contidos. Então, eles são assim... não, tá doendo? Não, mas pode continuar. Pode continuar. A Gil, ela é acostumada comigo fazer os procedimentos, né? Esses dias a Josi foi fazer um procedimento e eu odeio sentir dor. Elas sabem disso, eu odeio sentir dor. E eu, quando eu estou sentindo dor, eu xingo. Não tenho como, pra mim é automático de fazer uma coisa que eu preciso. E foi engraçado o que ela fez. E aí eu soltei alguma coisa dela, olhou pra mim dela, nossa, não é pra você não, é pra dor. Aí eu achei muito engraçado. Assustada. Então, eu acho que deve ter todo tipo de paciente ali dentro do consultório, deve ser engraçado, né? A gente já sabe lidar, na verdade, com todas as situações. Até paciente que tem a pressão muito baixa, acaba baixando a pressão ali com uma agulhinha. Mas, assim, a gente entende que é algo ali imediato e vai passar. E não é nada, assim, nenhuma dor, assim, exorbitante. E acostuma, não acostuma? Acostuma. A primeira vez é sempre mais assustadora. Digo por mim que não gosta de agulha, tá? E aí depois a gente acaba se adaptando a ela, né? Depois do resultado, a pessoa mesmo procura. Não, mas eu queria fazer de novo. Um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Ele não é assim, eu sou uma pessoa que detesta agulha. Tem gente que não liga, eu não gosto. E eu lembro que a primeira vez pra fazer a Carbox, a primeira vez pra fazer o ozônio, gente, pra mim era sofrimento. Tipo, calma, pelo amor de Deus, não faz isso, não sei o quê. Aí chegou uma época que eu já tava de pé lá, vai, Gil, de pé. E ela, você não vai desmaiada? Eu, não, tá tudo bem, vamos lá, de pé. Então, assim, você acostuma.
Sou a prova viva, tá? Não que a gente ame tomar picada, porque eu continuo não gostando de agulha, tá? Mas assim, mas a gente se adapta, né, Geu? É Se super adapta. adaptável, né? Na verdade, o cérebro, ele fica com essa questão de nunca sentir. Então, ele fica com medo. Quando a gente começa a fazer toda semana, já vira um hábito. Então, a pessoa ela já se sente mais à vontade ali, ela já não vem com tanto medo, ela já sabe que ela vai sentir. Aí já fica mais leve, já fica conversando ali, a gente se distrai e faz o procedimento bem tranquilo. E uma coisa que eu ia reforçar aqui, que eu acho da importância, é dessa continuidade do paciente com a pessoa que vai cuidar de você, né? Com a esteticista, por Exato. exemplo. Porque, por exemplo, se você fica quicando cada vez num lugar, a pessoa não tem a constância de saber do que fez bem pra você, o que foi legal, o que pode fazer. Não, agora você tá precisando disso, agora você tá precisando daquilo. Eu acho que essa constância de ter essa troca também é muito importante, né, Gil? Com certeza. Quando você conhece já o paciente, é muito mais fácil de tratar. Então, eu já entendo como o corpo dele reage a tais tratamentos e eu já sei o que vai funcionar e o que não vai funcionar para ele. Isso é questão de criar afinidade com o paciente, é questão de também saber o teu caso. Eu não vou aplicar algo muito invasivo em você, porque eu sei que não tem necessidade. Então, posso trabalhar com procedimentos mais cautelosos ali, porque eu já conheço o teu corpo, eu já sei que você não tem a prega ideal de gordura para poder fazer um procedimento tão invasivo. Então, eu tenho que conhecer o paciente num todo, assim. E Até pra quanto saber do que não mais... gosta, né? Por exemplo, eu não Exatamente. gosto de tomar picada. Por mais que eu faça, a Gil sabe que eu não gosto. Então, Exatamente. você sempre procura recursos pra não me levar ao que eu não Exato. gosto tanto. Mas já chega uma hora que a gente faz, tá tudo certo, né? E chega a ser, assim, coisas menos invasivas, né? Então, você não fica aquele receio de ir pra estética. Tem que ser algo confortável, até porque é o teu momento ali, né? Você tirou um momento pra se cuidar, pra fazer um tratamento ali. Não é só a questão da causa, né, que você está buscando. Você também tá tirando um tempo pra você. Então, tem que ser algo prazeroso. Não adianta ir lá só para sentir dor e ficar desconfortável. E a gente tenta buscar isso. Tanto que tratamentos normalmente com agulha, eu associo uma massagem no final. Justamente para o paciente sair já com aquele conforto da drenagem do final, não com a ideia da picada. Então, eu trabalho também a questão de respiração, porque ela sente menos dor, tira o foco da agulha. Então, já sai mais calma. Conversa. Conversa. E eu acho engraçado isso, porque, como, por exemplo, ela te conhece, nós falamos dessa constância. Eu sei que o dia que ela chegar pra mim e falar assim, Thaisa, você tem que fazer a ozônio ali. Eu sei que eu preciso fazer a ozônio ali, né? Porque, assim, não seria uma coisa que você me recomendar de primeira. Não. Nunca. Então, assim, se ela chegou ao ponto de falar pra mim, eu acho que a gente precisa fazer um tratamento ali que seja um pouquinho mais invasivo, eu sei que tá tudo certo. Realmente eu preciso e vamos lá. Eu acho que essa troca, essa confiança é muito importante, né? Então, por isso que eu acho que essa constância do paciente com a pessoa que tá te atendendo, ela é tão legal, porque daí dá também, além de tudo, você ter certeza do que você tá fazendo, né? Com certeza. É muito importante você confiar no profissional que está fazendo o procedimento, até porque tem riscos, né? A estética, ela tem alguns riscos, por isso, justamente da avaliação. Então, é muito importante você entender, saber se a pessoa realmente tem credibilidade para estar fazendo aquele procedimento, tem o conhecimento, para que não tenha nenhum problema depois, né? Nenhum contratempo. E nós falando quando a gente fala de estética, a gente, principalmente de mulher agora, a mulher passa por infinitas fases na vida, né? Ela é jovem, cheia de colágeno, daí depois ela é engravida, e aí veio o pós-parto, que todo mundo que já passou por um pós-parto sabe do grau de dificuldade, principalmente de autoestima que a gente tem aí no pós-parto. E cada época de tratamento, eu passei por todas as épocas e passei por todas as épocas de tratamento estético, elas são muito importantes, né, para ajudar nesse processo, né, pra gente se sentir melhor nesse processo que às vezes ali é psicológico com a estética, né, porque você já não tá na sua melhor forma, né? Sim, eu gosto muito de ressaltar que a minha forma de trabalho não é de te deixar com o corpo que a sociedade impõe. E sim que você se olhe no espelho e você goste do que vê. Quando você passa a se olhar com mais amor. É muito engraçado gratificante também quando as pacientes chegam para mim e falam: Nossa, Gê, eu tô usando um shorts, eu não usava shorts. Eu agora uso biquíni, eu nunca saía de biquíni. Isso é muito gratificante para mim. É uma questão de transformação, da pessoa se olhar no espelho e ela realmente gostar do que ela vê, ela estar se sentindo bem consigo mesma.
Isso vai aumentar a autoestima dela, vai melhorar os relacionamentos, vai melhorar a questão profissional, porque ela vai se sentir mais segura, mais autoconfiante. Então, a estética, tudo por trás da estética é um amplo, assim, autoconhecimento. E eu falo muito isso para as pacientes, principalmente pacientes que não faziam atividade física. E elas falam, eu odeio ir para academia. Eu falo, tenta olhar diferente. Você vai para academia não porque você odeia o seu corpo, e sim porque você ama ele e você tem que cuidar bem dele. Você vai se alimentar bem porque você ama o seu corpo e você tem que nutrir ele, e não ao contrário. E muita gente acaba se olhando com ódio, né? Se olha no espelho com ódio, olha para si não gostando do que vê. E não é isso que a gente busca. A gente quer que a pessoa, não que ela tenha um padrão de beleza, mas que ela se olhe e ela se sinta bem com o que ela vê. É uma sessão de psicologia aliada à estética, aliada a tudo. E é engraçado porque a gente falando de padrão, hoje a gente tem um padrão imposto pela sociedade, né? Ele muda. De um pouco em pouco. Uma época é mais malhada, outra época é mais fininha, outra época... Mas existe um padrão imposto em si que as pessoas querem chegar. E como você, como esteticista, que a pessoa chega lá na sua clínica, aquele padrão imposto pela sociedade, e muitas vezes nunca vai ser o padrão que ela vai conseguir atingir, porque a gente tem a biologia contra a gente, né? O corpo, a anatomia. E como é que é quebrar isso, Gil? A predisposição genética é individual de cada um. E a gente tem muito disso de pacientes que falam, eu gostaria de ser assim. Esse biotipo de corpo. A gente trabalha muito a aceitação. Então, o amor próprio, aceitação. Por isso que entra a parte de mentoria, de terapia, porque às vezes não é só a estética em si. A gente precisa trabalhar realmente o que ela vê, né, o que ela sente de dentro para fora. Porque a estética ela é uma transformação. A gente consegue tratar assim local, né, melhora todo um contexto do corpo dela, do que ela vê, mas ela precisa se aceitar como ela é. Ela precisa aceitar que aquele é o padrão de corpo dela e que ela pode, sim, melhorar, estar cada vez melhor, mas que não é... ela não pode querer ser outra pessoa. Ela tem que querer ser ela mesma, se aceitar como ela é e ela poder melhorar ali constantemente. Consequentemente, quando ela se aceita, ela passa a ter atitudes que fazem com que ela tenha resultados melhores. Muda tudo, né? Muda tudo. É, aquela questão realmente... Eu falei muito essa semana, inclusive, né? No Instagram, a respeito disso, a respeito de virar a chave, né? E a partir do momento que você vira a chave de você se entender, indiferente do que seja, do que padrão na sua vida, tudo passa a fazer outro sentido, né? E o valor que você dava para uma coisa, às vezes já não é mais o valor que você vai dar hoje, né? Então, assim, eu acho que vem da maturidade, porque eu acho que um pouco, no meu caso, por exemplo, precisei da maturidade para isso, mas muito vem da gente se auto-entender, né? Se auto-analisar e se auto-ver. E eu acho que uma pergunta que até eu nunca fiz, e agora eu pensei aqui comigo, eu vou fazer, porque eu acho que todo mundo que questiona, alguém que trabalha com estética, se ela tem essa resposta. Gil, existe um tratamento que você mais goste? Não. Não tem? Eu sabia que ela ia pular fora. Tem que ter um, não tem aquele assim, esse é o meu queridinho. Olha, hoje a gente trabalha muito com o Lipo D, que é o Dual Lipo. Eu gosto muito dele, justamente porque o resultado é rápido, é menos dolorido. Então, o paciente praticamente não sente dor. E todos os pacientes saem muito satisfeitos com o resultado. Eu gosto muito de facial também. Assim, o meu carro-chefe na clínica é corporal. As pacientes me procuram mais por corporal, porque eu tenho muitas pacientes fixas, então acaba que um indica para o outro, né? O boca a boca veio aí. Né? E acaba tendo mais pacientes corporais. Então, eu posso dizer que os corporais são os meus favoritos. Eu gosto de tratar realmente o corpo ali e... Eu não posso dizer que eu tenho um tratamento específico. Eu gosto de dar resultado. É a melhor parte. E eu sei que ela vai lá e aprende as técnicas, ela vem, deixa eu fazer tal técnica, daí às vezes é um negocinho que dá umas picadas. Não, você não vai fazer em mim, faz não sei quem. E ela sempre tá com uma técnica nova, gente, pra pegar e mudar, vou deixar você melhor. Eu acho impressionante isso. A Thaís escapa, porque ela é medrosa demais, mas vocês que não têm medo, né, tem que correr, né, Gil? Você sempre tem uma técnica nova pra ajudar lá. Sempre tô buscando novidades e é o que eu falei, eu quero dar resultado, cada vez mais resultado, mais rápido, mais eficaz. Não é o meu objetivo que você passe por mim, faça um procedimento e nunca mais volte. Não, eu quero realmente te dar um resultado, que você tenha constância, que você faça uma manutenção, que você fique feliz com o teu corpo.
e que você saia realmente satisfeita. Eu tenho muita retenção de clientes, justamente por isso, porque eu trabalho ele em resultado, eu não tento focar em procedimento. Porque às vezes a pessoa chega lá, ela quer fazer um protocolo e acha que ela vai sair maravilhosa. E às vezes não é esse o caso. Eu preciso, como eu já falei, processo. Então eu faço esse processo. E até um relato que eu vou dar de coisa que eu sei, pessoal, que eu acho interessantíssimo, de um caso de uma paciente da Geu, que você fez um procedimento, um protocolo para ela e o protocolo não deu certo. E aí você foi lá e estudou, mas gente, por que não deu certo? Eu quero entender por que não deu certo. E você chamou a paciente e falou assim, não, agora eu vou fazer o tratamento em você, o protocolo em você, de outro jeito, porque do jeito que eu fiz não deu certo, para tentar entender por que aquele procedimento não deu certo. E você achou, fez e deu certo, né? Então isso que é legal, esse amor ao trabalho a ponto de você, não, mas se eu quis entregar e não deu certo, agora eu vou mudar, vou fazer diferente, eu vou fazer pra você, pra gente ver esse resultado, né? Exato, porque isso é uma experiência pra mim também, como profissional. Eu acredito que se tem alguma coisa que eu não consegui fazer, então eu preciso entender o que eu fiz de errado. Aí eu vou buscar e eu vou dar a solução. Na avaliação eu deixo bem claro, eu vou te dar resultado. Se você não tiver resultado nenhum, eu vou te dar o tratamento até você ter. Porque não é o meu objetivo que você saia sem resultado, realmente. Porque é justamente que a gente estuda técnicas novas, eu preciso entender essa questão que você falou. Eu mudei a minha avaliação justamente por conta dessa paciente. Eu fui entender, foi um aprendizado. Eu fui entender porque às vezes a gente olha, até o profissional às vezes pode acontecer de errar, de olhar e achar que é uma gordura, achar que é uma flacidez. E ali no caso dessa paciente era uma flacidez muscular. Então eu tive que trocar todo o protocolo. O protocolo que a gente utilizou não era eficaz para o caso dela. E quando eu tratei local, quando eu olhei ela num todo, eu falei, realmente eu preciso tratar músculo. Então, eu vou tratar a musculatura dela, fortalecer a musculatura e deu super resultado. Fiquei muito feliz. E ela também. Não, e é isso que é legal, né? Ver que você foi atrás do objetivo, não deu certo, mas então vamos procurar, né? E claro, eu imagino que são coisas completamente distintas, não tem como você calcular. E hoje, por você ter tido a experiência, claro, a tua visão muda, mas em tudo na vida, em qualquer profissão, né? A gente vai em erros e acertos, a gente vai aprendendo com o dia a dia, o cotidiano, a gente vai pegando um paciente ali que tem um negócio diferente, o outro, e tudo isso vai te trazendo bagagem, né? Pra usar pro próximo, né? Exatamente. Por isso que os tratamentos são totalmente individuais. Tem casos que os pacientes falam, será que se eu fizer isso em mim vai dar resultado? Não, o teu caso é uma coisa, o caso dela é outra. Então, são tratamentos totalmente diferentes. Eu não gosto de trabalhar com protocolo pronto. É muito difícil você ver lá na clínica eu divulgar um protocolo pronto, de corporal principalmente. Justamente porque não tem como. É muito individual. Eu preciso pegar o teu corpo, palpar ali, entender o que está acontecendo, qual a fisiologia que eu preciso tratar ali primeiro, para daí eu te dar um resultado mais satisfatório. Se eu trabalhar com um protocolo pronto, vai encher a clínica de pacientes que queiram fazer um protocolo específico e às vezes não é o caso dele. E aí, não vou dar o resultado que ele espera. Não vai atingir nem o que você quer, né? O seu objetivo seria só vender, eu me frustro como profissional se eu não der um resultado. E a Geu sempre gostou de estética? Sempre. Na verdade, foi assim. Eu comecei fazendo administração em marketing, uma área totalmente diferente. E a minha prima me apresentou uma revista que tinha a profissão de estética. E eu olhei, achei muito interessante, me interessei assim de cara, mas eu nunca imaginei que era esse universo, assim. Eu sempre gostei da área da beleza e tudo mais, mas não essa parte muito de salão. Eu gostava dessa parte de beleza, de tratamentos. E aí eu comecei na faculdade, então eu tô há 9 anos já no mercado. Entre idas e vindas, sempre estive fazendo algum tratamento de estética. Comecei num quartinho nos meus pais, atendendo. Então, hoje estou com a clínica Despertar há 9 meses também. E estou muito feliz. Mas foi uma bagagem para mim, então eu precisei passar por todo esse processo e eu percebi que realmente eu precisava de algo que fizesse a diferença na vida das pessoas. E aí, com a estética eu consigo entregar isso, é o meu propósito realmente de vida. Agora é minha vez de te fazer uma pergunta, Thaisa. Bora lá.
Como você se sente com a estética na sua vida? Thaisa, eu acho que se tornou um fator primordial pra mim. Hoje eu sinto a necessidade real. Quando eu não vivia intensamente essa manutenção da estética que a gente acabou de falar, a gente não sente essa real necessidade, né? E quando você vive, você passa pelo procedimento, você entra nesse processo de manutenção, eu reclamo muito, né, Gil? Às vezes eu fico umas 2 semanas sem fazer. O Gil do céu, tá flácido aqui. A gente precisa de rádio. Tipo assim, eu já entrei no mundo da estética, já sei até, tipo, algumas coisas que eu acho que são pontuais e que tem que ter na minha vida sempre. E eu acho que é fundamental para você obter um resultado do qual você vai ser feliz com o seu corpo, do qual você vai buscar o seu objetivo. Eu acho que tem que ter a estética sempre aliada a você. E eu indico muito, né? Eu falo muito. Vão atrás, procurem. Nada, por mais que você malhe horrores, que você coma bem, que você vai bem, aquela flacidez, aquela pele craqueladinha, ela não vai embora sem a estética. Então, eu sou uma que sou fã, gente. Não posso nem falar. Fã total. E na Despertar, como você se sente lá dentro, sendo cuidada? Eu me sinto em casa. Eu acho que o que é mais gostoso da Despertar é isso. É porque eu brinco que a gente faz uma sessão de terapia quando a gente vai lá, né? Porque você não vai, você vai cuidar do corpo, mas você conversa, você fala sobre a sua vida, às vezes fala sobre um estresse. Nossa, semana eu tô estressada, essa semana eu tô cansada. Às vezes eu falo, né, Gil? Nossa, essa semana eu tô inchada. E aí a Gil, não, então vamos fazer isso pra melhorar isso, vamos fazer aquilo pra melhorar. E eu já fiz, acho que quase tudo lá, né, Gil? Eu fiz a parte emocional com a Josi, eu fiz a parte de rosto, eu fiz a parte de corpo. Eu acho que é difícil o que eu não fiz. E eu acho que todos são importantes. E eu acho legal ter essa opção, principalmente para essas pessoas que precisam do psicológico, precisam entender reforços que só a estética não traz. E eu acho que nisso vocês pegam muito bem, porque eu acho que você completa. E uma coisa que eu acho bem legal, que bate muito eu e a Gil, que eu acho você espiritualizada. E eu acho que quando a pessoa transmite energia boa e quando ela é espiritualizada, facilita muito, porque você consegue desencadear outros lados do processo. Sim. E aí a gente tá falando de mulher profunda com a Juliana Kuhn. E eu acho que você é uma mulher profunda. E essa sua profundidade, ela leva a outros aspectos além da estética. Então, eu acho que é isso que é o mais bacana da Despertar. Ela é um filhinho seu, que faz parte de você e da Josi, né? Mas que eu vi ali muito, acompanhei muito com você. E que tem tudo a ver com você. Legal. Exatamente isso. É pra despertar a sua melhor versão. Eu acompanhei tudo isso, gente. O filhinho da Gil sendo criado. Sim. Ele criado, ele lá. E eu tenho muito orgulho da profissional que você se tornou. Tenho certeza que você ainda vai voar muito. Estaremos juntas também muito tempo. E eu desejo muito sucesso. Vamos estar, sim. Amei você aqui comigo, Gil. Obrigada por todas as informações. Vocês vão continuar vendo a Gil sempre, né? A figurinha carimbada na minha vida. E obrigada por tudo, viu? Obrigada pela parceria, pelo carinho, pelo cuidado. Você arrasa. Eu que agradeço o convite, obrigada também pela confiança em meu trabalho, desde sempre, nesses 2 anos e meio, né, que está comigo. Gente, olha aí. E fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Gil. Obrigada. Thank you.